começamos hoje mais um ICD Educa, o podcast do Estudo da Criança com Diabetes, para levar informação, educação sobre diabetes tipo 1 para todo o Brasil, pelo mundo, porque a internet chega em qualquer lugar, né? E hoje nós estamos aqui com pessoas muito especiais. A Luísa Ferreira, de 11 anos, o Giovanni Santos, de 24 anos, 2 pacientes do ICD, e o Enoir Trajano, 41 anos, que é pai de uma paciente do ICD, a Ana Laura, de 7 anos. Sejam muito bem-vindos todos. Obrigado. Obrigado. Luísa, eu vou começar contigo. Como é que tu chegou no ICD? Como é que tu descobriu isso aqui? Ai, foi assim. Eu tava com muita vontade de um banheiro, tomando muita água durante a noite, e minha mãe e meu pai perceberam isso. Aí eles pensaram, tá errado alguma coisa. Foram lá no hospital, tal, chegamos aqui, eu tava com HI. Pegaram, me internaram, eu fiquei uns diazinhos, aí me diagnosticaram, não lembro o nome, com diabetes. Aí começou todo o meu trajeto. Aí eles pegaram, pesquisaram sobre isso, conversaram com os médicos. Eu conheci todo o ICD. Isso foi muito legal. A primeira parte da minha história. Aí eu comecei a fazer insulina. A primeira vez que eu fiz insulina eu não gostei. Só que aí eu fui se acostumando. A primeira eu peguei com a ponta de dedo. Aí todo lugar que eu tinha que levar a ponta de dedo, a minha insulina, aí também tinha a Tresiba, só que a Tresiba, ela é só de manhã. Só que as partes é 4 vezes por dia. É de manhã, no almoço, no café da tarde e na janta. E quando eu tô com 100 e poucos, assim, é mais ou menos 3, 4 unidades. Pra mais é 5, 6. E isso foi muito complicado, assim, pra mim, essa nova descoberta. Mas, assim, ao longo do tempo, eu fui se acostumando e agora tá assim, entendeu? Tu é uma desse tamanho todo, tu é uma especialista. Obrigada. Explica o que é o HI para os outros, que ninguém sabe. HI é quando a glicemia tá mais de 500, um pouco mais de 500. Isso é muito preocupante. Eu posso ter convulsões e passar muito mal. E isso é preocupante, então eu preciso fazer insulina. E tu já tá dando aula, palestra por aí? Não ainda. Giovanni, como é que foi que tu descobriu o ICD? Cara, minha história é um pouquinho mais... É parecida, né? Eu acho que de todos que são DM1 são parecidos, pelo menos no início, né? E o pós também, mas eu acho que o início é o mais impactante para todos, né? Foi em agosto de 2007, bem na semana que eu ia fazer aniversário, dos 5 aos 6 anos. Ao longo desse percurso, mais próximo ali do aniversário, eu já estava apresentando alguns sintomas. Eu estava ficando bem magro, né? Tava mijando bastante, então são sintomas padrões, né? E aí, na semana que eu ia fazer aniversário, eu passei mal de madrugada. Tava com aquele quase bem alto, então tava com muita sede. Tava indo muito ao banheiro. E aí, realmente, chegou um momento que, cara, minha mãe olhou pra mim, pelo amor de Deus, tem que levar esse guri no hospital. Porque tem que fazer. A mãe sabe a diferença, né? Quando a criança tá bem e não tá, né? É bem nítido, pelo menos pro diabetes isso é bom, né? A gente consegue ver na cara, assim, quando tá acontecendo alguma coisa de errado. Então é mais fácil, não é tão silenciosa. Ajuda a gente prever e tentar resolver antes, né? Fui pro hospital aqui no GHC mesmo. Eu fui diagnosticado de um dia pro outro, demorou um pouquinho. A gente fica com aquela apreensão, né? Não sabe muito bem o que tá acontecendo. Ainda mais quando é pequeno, né? Então eu com 5 anos ficava pensando, meu Deus, até agora que não aguento, mais quero voltar pra casa, quero jogar, quero fazer qualquer outra coisa, menos tá aqui. Fiquei de um dia pro outro, nem minha mãe sabia também, né? Minha mãe tentando segurar os trancos sozinha. E aí chegou um médico e disse, olha, ele tá com diabetes. E eu lá sabia o que era diabetes com 5 anos, né? Nem minha mãe sabia. Eu esse direito, assim, meio pasmo, assim. Ela entendia um pouco mais, então acho que ela já pegou logo de primeira. Eu fiquei assim, tipo, tá, posso ir pra casa? Tá tudo também. Aí passou-se um tempo ali, ele explicou mais ou menos. Ela tava ali junto do meu lado também. Minha mãe sempre teve. Se não fosse por ela ali, a caminhada ia ser bem mais difícil. Então, ela abraçou junto comigo essa bronca. E, cara, depois dali, eu me lembro que a gente foi pra praia. Um caso curioso, eu acho muito engraçado, né? Porque hoje eu vejo como quando eu era criança, assim, vejo os pensamentos e hoje eu vejo de outra forma, né? Mas eu gosto que as mães sempre têm uma sacada boa, né? Logo em seguida a gente foi pra praia. E minha mãe falou assim, tu tem que tomar insulina aqui, que nem o médico falou. Eu não quero, eu não vou tomar insulina. Eu vou, sei lá, vou pra praia ali, vou brincar com meus colegas, vou andar de bike, a gente andava bastante, era bem legal. E eu falei, eu não vou tomar. Aí ela falou assim, tá, então, bota a roupa aí.
vamos sair. Eu disse, vamos pra onde? Não, vamos pro hospital. Já que tu não quer tomar insulina. Aí entra na mente da criança, né? Diz, putz, aí pro hospital não dá, né? Melhor tomar insulina mesmo, que é menos pior. Então, assim, se iniciou assim, né? A gente entender. Então, eu acho que quando a criança é muito pequena ainda, o entendimento da coisa, de como vai funcionar, de como vai entrar a diabetes na rotina da criança, é muito importante, né? E é muito difícil pra conseguir incluir, né? Então, eu acho que... E isso não tem manual, né? Então, não tinha um manual pra explicar pra minha mãe como ela deveria lidar com as coisas. Então, hoje em dia, eu olho pra trás e digo, cara, elas tinham umas sacadas bem legais, assim, porque parando pra pensar, cara, funcionava. E realmente tu tem que mostrar que, querendo ou não, isso é uma parte um pouco triste, mas querendo ou não, não tem opção. Né? Tu tem que entender que aquilo ali vai fazer parte da tua vida. Mas conseguir incluir da melhor forma possível, acho que é a grande sacada, né? E para mim é o maior desafio, assim, para os pais, né? Para as mães, para os pais, conseguir achar o melhor caminho, porque não tem um manualzinho para explicar, né? Então, cara, mais ou menos esse foi o início, até o começo e o iniciozinho, assim, quando iniciou com a minha diabetes, assim. Um pouquinho longo, mas acho que deu para passar um pouco da experiência. O Trajano não é paciente, mas é pai de paciente. Sim. Como é que descobriram o ICD, Trajano? Então, Bruno, nossa descoberta foi bastante impactante, né? Porque a gente não tinha na família, que normalmente, né, se ouve falar sobre genética e tal. E nós até nesse ponto não tem na minha família, e da minha família da minha esposa tem a tipo 2, né, de tios, avós e tal. E aí a Ana Laura foi o mesma pegada, né? Tipo, urinando bastante, bebendo bastante água. E aí então a gente passou uma semana bastante conturbada, né? Correndo UPAs e médico e tal, e até então ninguém, nem nós, que imagina para nós era tipo, nem passava pela mente que seria uma diabetes, né? E aí foi, até então, daí ela foi consultada, tudo, e, tipo, era para ser um diagnóstico de, tipo, infecção urinária, porque ela fazendo xixi, tinha ardência e tal. E aí, então, a gente ela foi ficando cada vez mais mal, ela, que nem o Giovanni falou, ela emagreceu, a gente se viu nela, ela ficou fraca, portanto, ela chegou a fazer até ela teve a cetoacidose, né? Então a gente chegou até ao hospital e a gente foi atendido. Ela passou 2 dias em UTI, né? Foi bastante impactante para nós, assim, né? E aí então veio o diagnóstico, né, da diabetes. E aí até a gente ficou uma semana internado, né, com ela. E até que então a gente chegou ao ICD, que é uma benção, né? E aí, quando a gente chegou no ICD, aí a paz reinou, porque daí, tipo assim, aquilo tudo que era perturbador pra gente, que estava assim, né? Tipo, tava na caverna, né? Tipo, não sabia o que ia fazer, e aí chegou no ICD, aí foi a paz. E daí, tipo, veio o alinhamento, né? E, tipo, né, o manual, que nem o Giovanni falou, né? E a questão curiosa que o Giovanni falou é, tipo, mas continua, tá, ô, Giovanni? Tipo, quando ela quer dar não quero tomar insulina. Não, tu não vai tomar insulina, tu vai ter que ir pro hospital. Não tem outra conversa. E é isso aí. Isso aí. Giovanni, como é que é pra ti agora, já jovem, né? Porque a juventude, 24, Claro. ainda estamos na juventude, né? Como é que é pra ti ver uma criança hoje, tu que já passou por essa fase, uma criança com uma Luísa diagnosticada com diabetes hoje? Cara, assim, acho que a primeira palavra que vem à mente acho que é identificação, né? Que a gente sempre identifica. E eu não vou mentir. Venho aqui, acho que foi semana passada, acho que eu já tenha vindo pra cá pra fazer consulta. Uhum. E, cara, a gente fica ali esperando ali no quinto andar, né? A gente vendo todas as crianças, caras novas, né? Cara, às vezes a gente fica pensando um pouco assim, pô, cara, como é que será que tá sendo pra essa criança? Porque a gente tem coisas parecidas, que nem tu comentou, né? A gente tem muitas coisas iguais que aconteceu pra todo diabético, vai acontecer, mas também tem muitas particularidades de como foi cada situação, né? Porque às vezes, que nem tava comentando antes de a gente entrar, né? Que situações que aconteceram no colégio. Teve situações que vocês estavam comentando ali que nunca aconteceu comigo. Mas, cara, teve outras que, putz, eu nem comentei ali na hora, eu já fechei o olho e disse, tá,
Tudo bem. Aham, mesma coisa. Então, assim, fica passando isso na cabeça, né? Pra quem já passou esse primeiro estágio, assim, né, de criança, que pra mim ainda eu acho que é o estágio mais complicado, porque daí eu acredito que até pelo menos os seus 18 anos, tá um pouco mais alto assim, tu conseguir se adaptar pra todas essas situações, né? Porque, cara, dos seus, 5 até os seus 18 anos, vai vindo cada vez situações novas e lugares novos pra tu poder lidar com aquilo. Então, assim, quando tu tá no colégio, vai vir situações, por exemplo, tu poder ir pra um Passei. passeio, cara. Aí tu entrou numa situação nova, tu não tinha ido num passeio ainda com diabetes, aí tu foi. Cara, é uma situação nova, tu vai ter que se adaptar ali, dependendo do local tu já pode ter um estresse, já não te deixa entrar com insulina para ele. Então assim, isso só uma vez, quando tu tá lá criança, aí depois quando tu fica adolescente, tu vai pra um curso. O curso lá, os caras também ficam te incomodando que tu não pode comer dentro da sala de aula. Aí tu tá passando mal, tem que tu comer. Aí vai lá, passa por essa situação mais chatinha, de novo. Então assim, ao longo desse percurso, até pelo menos, vou dizer pro meu caso, né, até os 18 anos, aí eu disse assim, cara, eu já passei por mais de uma situação, acho que difícil, alguma coisa me surpreender até então, né, e eu fico pensando neles, sabe? Como é que tá sendo pra eles? Se eles realmente passaram por tudo, ou se não, foi só algumas coisas. É a hora de perguntar, né? Como é que tá sendo pra ti, Luiz? Pra mim tá sendo assim, normal, assim, tipo, na escola, às vezes, só que agora no 6º ano, as professoras não entendem isso. Aí eu tenho que explicar pra elas, expliquei pro professor de inglês. Professor de inglês, ai, tu tá indo no banheiro toda hora. Eu falei, minha glicemia tá com 200 e pouco, eu tenho que tomar água, eu tenho que ir no banheiro. Ele explicou, tá bom, tal. Mas tem professoras que não entendem isso. A minha professora de português, eu fiz isso na aula dela. Ela pegou e me xingou, falando que não sei o quê, que eu não podia isso, que eu não ia deixar, que ela só deixava ir 1, 2 vezes no banheiro depois do recreio, que não sei o quê. Aí eu expliquei a situação pra ela, ela entendeu mais ou menos, mas disse que não ia deixar muito, nananã. Aí é comum isso no dia a dia. E como é que é pra ti ver o Giovanni, assim, já um homem, já passou por tudo isso? Como é que é pra ti ver que teve pessoas que já viveram essa fase, que estão aqui hoje em outra... Eu penso que isso é uma motivação, que eu vou conseguir passar por tudo isso também. E eu vou ter que lidar com isso pra vida inteira, é isso que eu penso. Então, eu acho ele uma inspiração pra mim. Isso aí. O Trajano teve uma iniciativa muito legal, ele é empresário da AgroSafra, né? Sim. E uma forma de retribuir esse tratamento de ICD foi um projeto Selo Solidário, né, Trajano? Sim. Como é que foi pra ti essa experiência? Então, quando a gente passou por esse impacto, né? E aí eu me senti, eu, a minha esposa, a gente sentiu super à vontade no ICD, né? E aí eu comecei a olhar, né? A gente tem a empresa, então a gente começou a olhar essa parte, né? De produtos, de parceiros, né? Com o ICD, e eu disse, cara, eu tenho que ver alguma coisa para mim tentar retribuir de alguma forma, né? Levar isso mais adiante, né? E aí eu estudando ali, vendo os parceiros e tal, daí eu vi que, tipo, há pouco tempo, né, que da nossa área, né, do Hort ali, que é a Silvestrin, né, entrou com a uva ali. Aí eu fui estudando os nossos produtos que a gente tinha, né, para trabalhar. E aí o brócolis vai ser o produto com a marca do ICD. Então foi isso aí. Agora nesse último trimestre aí, a gente teve uma venda bacana ali, né? A gente chegou a um número aí de 24.198 brócolis vendidos. Então é uma retribuição aí com toda a honra, né, pro ICD. E para quem não viu ainda, mostra aí o selo para a câmera. A AgroSafra, para cá, para essa aqui. A AgroSafra é parceira do ICD, a gente tem várias empresas que têm o selo solidário. E a venda de cada unidade desses brócolis reverte alguns centavos para a causa. Sim. E isso depois, lá no final, com uma quantidade super grande que eles vendem, é um retorno super importante para a gente conseguir comprar, né, os insumos, enfim, fazer manutenção, todos os projetos do ICD, né? E aí, Giovanni, me conta uma coisa. Como é que tá a vida de um adolescente jovem, jovem, né? Com diabetes, já tá trabalhando, como é que tá no trabalho? Sim, cara. Então, logo depois que terminei o colégio, que começou, nem vou entrar muito no caso, mas começou a pandemia, né? Lá em 2018, 2019, ali já tinha terminado o colégio.
Tirei carteira, aquela bem padrão adolescente aí que quer começar. Comecei a trabalhar. Tive umas oportunidades de cursos bem legais. Hoje eu trabalho na Dell Technologic, ali em Eldorado. Trabalho na parte de vendas e lead commercial. E assim, cara, eu acho que depois que tu entende e passa por várias situações, as próximas que vão vindo não parecem tão desafiadoras. Então meio que tu já se acostuma já. E acho que muito melhor do que tu se acostumar é tu aprender a lidar. Eu acho que é a melhor coisa que tu pode ter, assim, que tu consegue tirar disso, é tu saber lidar com as situações da melhor forma possível. E eu acho que logo que eu comecei a trabalhar, que daí acho que entrou no meu último grande desafio, era saber lidar no trabalho com a diabetes. Porque o ambiente escolar é uma coisa, o ambiente de curso é outra, e o ambiente de trabalho é outra coisa completamente diferente. E aí, quais são os desafios? Como é que tá? Cara, então, assim, não tenho... claro que agora, com a minha experiência, que eu já passei por vários trabalhos diferentes, não me incomoda mais, né? Consigo lidar, né? Até porque também lá é um ambiente muito bom, é um ambiente super agradável. Eles entendem muito bem, mas eu já passei por outros locais de trabalho que já não era tão... digamos que não gostavam, não é que não gostavam, mas não sabiam lidar muito bem, não deixavam eu lidar muito bem com a doença, né? Então, acontecia casos muito parecidos igual do colégio, né? Eu precisava eu precisava sair agora um pouquinho. Mas, cara, falta ainda 20 minutos para hora da tua hora do almoço. Eu disse, mas, cara, tô passando mal, Pessoal, precisava acho que é comer. migué. Não é migué, cara. Eu sei que tem gente que faz, mas não é o meu caso. Você já sabe. Então, assim, eu também, assim, questão de vergonha, né? Acho que também quando a gente é muito menor, a gente tem ainda incertezas, assim, né? De falar que eu sou diabético, assim. Cara, hoje em dia, eu chego no trabalho e falo assim, que nem me perguntaram na entrevista. Tu tem algum tipo de deficiência, problema, alguma anormalidade, precisa de alguma coisa especial? Eu disse, cara, eu sou diabético tipo 1. Já falei na entrevista, e quando eu chego lá, também os meus colegas de trabalho não tem como saber, né? Então eu falo também, comento, brinco. Então, já para eles saberem também, porque aqui não. Porque não tem por que a gente esconder algo que não tem nada de errado. Entendeu? Não tem porquê, não tem motivo. E ainda é melhor que saibam. Porque quando chegar nessas horas que a gente realmente precisa fazer alguma coisa em relacionado à diabetes, eles já sabem. Não, realmente, ele tinha comentado antes com a gente. Então, lá no serviço é a mesma coisa. Aconteceu em um momento, eu ter que sair no meio da reunião, falei assim, gente, tem que sair que eu tô passando mal rapidinho. Daqui a pouco, uns 10 minutinhos no máximo, eu já tô voltando. Aí, alguns pessoais ali não tinha comentado ainda, e um colega meu falou assim, não, eu saí, depois ele comentou, não, ele tem diabetes. Não, depois ele volta, é normal. Que o pessoal já sabe. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi também é que nos ambientes que tu vai começar a conviver no dia a dia, trazer para as pessoas que tu é diabético não é algo ruim. Na verdade, eu acho que é algo bem necessário. Até porque, às vezes, as pessoas, sei lá, de repente, para te oferecer alguma coisa, tu quer alguma coisa para beber, para comer. Por exemplo, tem colegas lá no serviço que, quando vai comprar um refri, já traz refri zero. Eu já sabe que eu sou diabético. Então, e já me aconteceu em outras ocasiões, não em trabalho, mas quando eu era mais novo, que eu não tinha dito que eu era diabético, e a pessoa comprou alguma coisa para mim e não era zero. Ou não era zero açúcar, ou era um chocolate que também não é. E aconteceu, e aí a pessoa me olhou e disse assim, podia ter me avisado, né? Aí eu, Podia. Podia, né? Se eu não tivesse tanta vergonha, podia ter avisado. Quando não vem aquelas perguntas, né? Mas isso pega? Mas isso pega. Já recebeu essa aí, não? Com certeza, no colégio, né? No colégio, porque a criança ainda não tem muita noção. Quando tu tá mais ali, adolescente, adulto, ali nos seus 15 anos, as pessoas já não perguntam, já fica quieto, mas passa na cabeça. Isso eu tenho certeza que passa na cabeça, tá? Mas a criança não tem o filtro, né? A criança já vai lá e pergunta, entendeu? Aí tu vai lá e responde, não. Quer dizer, eu acho, né? Quando é criança, a gente fica na dúvida, né? Será? Não sei, porque a pessoa fala com tanta entusiasmo assim, mas acontece, é normal. Mas eu acho que essa pergunta, cara, capaz de ter passado por todo mundo. Já recebeu essa aí, Luiz? Como é que tu é nossa especialista na mesa, como é que tu responde? Não recebi, assim, uma pergunta assim, mas eu recebi, assim, dos meus colegas. Mas tu tem que fazer essa injeção aí, como Essa é aí eu que recebi é, também. onde é que tu faz, que não sei o quê. Tá, mas isso aí não... Isso é complicado, que não sei o quê. Eles também perguntaram uma vez se o Libre não machucava muito. Eu falei que não, só na hora de aplicar, assim. Nunca ninguém tentou arrancar teu Libre? Já. Um colega falou assim, eu tava de regata na escola, ele falou assim, que isso aqui no teu braço é coisa branca? Que é isso? Ele puxou um pouquinho, eu falei, não, isso aqui não pode. Ele falou assim,
Ele falou assim, nossa, que parece um mini robô pra sentir. Aí eu comecei a rir na hora. Mas eu expliquei pra ele tudo que tá acontecendo. Aí ele entendeu, mas já recebi umas perguntas meio esquisitas, assim. É comum pra ti também, Giovanni? Cara, é comum. Na verdade, teve um caso muito engraçado no trabalho que tava tomando insulina, porque assim, outra coisa também, né, que acho que no início também tinha, que era tomar insulina em público. Nossa senhora, né? Pelo amor de Deus. Quando era É menor, complicado, assim. é complicado. Então, assim, eu ia no início, pô, era ir no banheiro ou ir ali junto com a tia, ali escondidinho pra tomar insulina, porque jamais, imagina, tomar na frente das pessoas, as pessoas ficar olhando. Depois, cara, depois na adolescência, meu Deus do céu, aí ia pro cara, assim, descaralhou, assim, a gente foi lá e eu comecei a dizer, meu, quer saber? Porque eu pensava assim, porque daí quando tu já tá mais jovem, não tem mais a mãe, assim, é tipo, vai ali tomar insulina, né? Aí eu pensava assim, meu, por exemplo, praça de alimentação no shopping, né? Tava na praça de alimentação, tava comendo, tem que tomar insulina. Aí tu olhava assim, pô, o banheiro é lá do outro lado, mano. Quer saber? Azar, tomar insulina aqui mesmo, eu não vou me levantar. Então, assim, a gente começa, também, a gente entra esse entendimento e a gente acaba perdendo essa vergonha, seja lá por qual motivo a gente tenha, né? E hoje em dia eu penso, nem sei porque eu tinha, mas um caso curioso que eu cheguei no trabalho, eu tava trabalhando no meu cubezinho ali, no computador, junto com o pessoal do lado. Aí eu fui lá, eu tinha comido alguma coisa, eu tomei insulina, aí passou um colega e falou assim, meu, Ozempic, né? Aí eu, cara, sim, não é Ozempic. Ele disse, não é, meu, mas é igual. Eu disse, não, pode até ser parecido, né? Mas não é a mesma coisa. Mas tem certeza, meu? Não, isso eu tenho certeza, posso te garantir isso. Aí ele disse, tá, não. E aí comecei a trocar ideia. Aí ele, é mesmo. Expliquei pra ele minha situação, né? Que eu sou diabético, não sei o quê. E ele, cara, super tranquilo. Eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que hoje em dia, em 2026, a diabetes, claro que também aqui em Porto Alegre, por causa do ICD, né? Grande também por causa do ICD, o entendimento sobre ainda já está mais difundido, assim, né? Então as pessoas já entendem muito mais, também por causa da internet, de outros influenciadores que também são diabéticos. Então essa ideia da diabetes já é mais difundida, apesar que tem pessoas que também não sabem nada, ainda existe, mas em comparação a antes, pelo menos do que eu vejo lá em 2007, a informação, o entendimento que tem sobre diabetes, pelo menos não vou dizer 50%, mas vai lá, os seus 40%, acho que da população já tem um entendimento, pelo menos uma ideia do que seria diabetes. E alguém já te perguntou se tu não podia comer doce, Luiz? Sim. Minhas colegas elas pegam assim, tipo, me oferecem coisa, eu falo, não, tal, legal. Uma vez, eu tinha dito pra minha mãe que não sei o que eu ia comer um bolinho da cantina no recreio, né? Uma colega minha muito abusada da guria. Ela pegou assim o bolo e disse assim, te comer uma mordida. Peguei, dei uma mordidinha pra ela. Ela disse, me dá tudo, nem pode comer mesmo. Nossa, cara, fiquei muito brava com ela, assim. Falei, como, cara? Se eu tô comendo um negócio, como é que tu vai pegar na minha mãe e dizer isso? Tá, mas tu que é nosso especialista diabético, pode comer doce? Sim, pode, mas tem que ser controlado. E, tipo, se tu tiver com 300, tu não pode fazer insulina. O diabetes pode comer tudo que é tipo de coisa. Só que em quantidades poucas, assim, controladas. Mas pode. E como é que é pro pai ver todas essas coisas que a filha passa na escola hoje? E o que isso muda pra ti antes e depois do diabetes, Trajano? Ô, Bruno, como é que eu vou falar pra você, assim, ó, o pai, ele parte o coração por duas vezes, né? Tipo, naquele momento que ela quer, isso não pode dar, né, pra ela. E aí, e se tu dá pra ela, tu sabe que tá, né? Então, na verdade, a minha esposa, como ela é, né, criança, 7 anos, tipo, nós somos o pâncreas dela, né? Então, tipo, isso tudo é muito, para nós, assim, para pais, né? Então, isso realmente parte o coração da gente, tendo que ter esse cuidado, porque elas não têm, né? Elas não têm esse entendimento, assim, né? Ainda mais que a Ana Laura não faz nem um ano, né? Ela tá fazendo 11 meses. Então, tipo, mas ainda, tipo, graças a Deus, ainda a Ana Laura ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que tipo assim, tá, mas só comia doce.
Cara, na hora não comia doce. Até hoje, graças a Deus, o que ela gosta muito, claro, é bala e pirulito. Nem chocolate ela não vai muito, sabe? Graças a Deus. Então, tipo, essa parte, assim, ela... E como é que fica o pai quando vai pra escola? o coração na mão, né? E, tipo, quando eu não tô em casa, daí eu já ligo com a esposa, e como é que tava a glicose dela pra ir pra escola? É assim. E a vida é diária assim. A nossa, né, como pais, é que nem eu falei, se nós somos os pâncreas dela, né? A vida dela. Então, tipo, a responsabilidade dela, nossa, hoje com ela é demais da conta, né? Como é que eu vou dizer pra você? É inimaginável, né? Porque, tipo, ela tá vivendo porque a gente cuida, né? A gente tá cuidando. E assim é o que acontece, acredito, né, com todos os pais que têm esse diagnóstico com a criança, né, jovem, né, criança, bebê ainda, né. Então, tipo, a gente pensa, a gente fica leva essa agonia do dia a dia, né, da noite, da madrugada, tendo que acordar e saber, né, como é que foi, como é que não foi, porque pra gente, tipo, ter esse cuidado é bastante tenso, né, para os pais, né. Então, isso é bem complicado para a gente conviver assim, mas também não é o fim do mundo, né? Não é o apocalipse que, cara, né, não vai, acabou o mundo e tal. Não, é só, tipo, claro, a gente tem que ter um psicológico, né? O que eu digo é o psicológico. A gente tem que ter o psicológico, tipo, tanto nós como pais, e formatar também o psicológico dela também, né? E tipo, por exemplo, assim, que nem eu creio muito, sabe? Que, tipo, existe uma preparação, né? Em cima de tudo isso aí. Porque, por exemplo, assim, que nem ela faz um ano que ela abriu o diagnóstico. Eu faz 3 anos que eu passei tipo assim, a não aderir tanto ao açúcar. Cortei o açúcar do café, sabe? Fui eu me cuidando, sabe? Então daí hoje, com ela abriu o diagnóstico, hoje eu faço isso pensando em passar esse exemplo para ela, sabe? Que tipo assim, mano, olha só, não é porque você tem o diabetes que, né, o pai não tem, o pai tem que cuidar. Quem não tem também tem que cuidar. Porque se você olhar hoje, né, o Bruno, se você olhar hoje a grande massa da população, a população come errado, Uhum, certo? uhum. Né? Então eu acredito no psicólogo da gente, no nosso ser, que tipo, cara, nós temos que mudar, senão eu vou criar um problema, né? Eu vou criar, Enoir, que eu não tenho o diagnóstico, mas eu posso ter. Eu tenho 41 anos, daqui a pouco, né? Então nós temos que evitar essa parte, nós como ser humano, né? Como entendendo as circunstâncias do dia a dia, né? Da nossa velhice, né? A gente não sabe o dia da manhã. Então, tipo, então eu já penso hoje em cima disso. Tipo, eu já me policiar em cima da alimentação, né? Já desde antes, já pensando, né? Eu como vida, né? E agora então com um exemplo para ela, né? Que para se, tipo, ela tem condição, ela pode seguir uma vida plena, repleta, entendeu? Pelo fato que, tipo, é a alimentação. Então, tipo assim, o que eu entendi do DM1 ou até mesmo da 2, que tudo é baseado em alimentação, né? Tudo é baseado em alimentação. Então essa pegada hoje nossa, assim, sabe? E tu tá numa posição, além de pai, de empresário também, né? O Giovanni tava trazendo isso, a relação do emprego. A Luísa ainda não chegou lá, eu acho, né? Que a Luísa é tão esperta que daqui a pouco já estão colocando para trabalhar. Mas o Giovanni falou sobre a relação dos empregos, dos colegas e tal. Como é que o diagnóstico mudou a tua visão de empresário, assim, de contratar pessoas com diabetes tipo 1? O que isso mudou para ti hoje? A contratação, É. até então a gente não teve, né? Não tem, tipo, um funcionário Uhum. nessa habilidade, né? Uhum. Mas o pessoal que trabalha, eles também, eles vejam e enxergam, né? No caso, enxergam ela como, tipo, guerreira, Uhum. né? Dentro do nosso trabalho.
Porque, tipo, ela chega lá na empresa lá, que a nossa empresa lá é perto de casa, ela vem com a bicicletinha, e na bicicletinha dela tem um cestinho de manhã, ela estuda à tarde, e ela acorda em casa e tal, e bota a bolsinha dela, o estojinho dela, bota na cestinha e vem de bicicleta até a empresa ali, até o pavilhão, no caso, né? E vem e eles acham uma graça, né? Porque, tipo assim, ela veio com o estojinho já pra, né, com nós ali, que a minha esposa também trabalha ali, né, junto com nós ali. E aí ela vem até ali para tipo fazer todo o teste, todo, né, as aplicações, tudo ali, até mesmo até tomar o café ali junto com nós ali, entendeu? Então o pessoal até acaba caindo na graça e não só a graça, mas tipo eles também vendo, né, tipo assim, quanto que ela a aceitação dela e quanto que ela é guerreira, porque né, pô, uma criança, né, no caso dela, 7 anos, acordar todo dia de manhã tem que tomar 2 aplicações. E às vezes você acorda reclamando da vida porque tem que acordar para trabalhar, pô. E ela tem que acordar e fazer 2 aplicações de manhã. Então, isso para eles, assim, eles vejam e enxergam isso como uma guerreira, né? Perfeito. Hoje, né? Tem que andar sempre com um kitzinho, né, Luísa? Sempre, sempre, sempre. Tipo, qualquer lugar que eu vá, qualquer lugar, que seja outra cidade, um restaurante, principalmente, né? Qualquer lugar que eu vá, menos na escola. Na escola eu só levo o HGTEM e o Libre. No caso, porque na escola eu não aplico a insulina. Mas num restaurante, uma coisa assim, num parque, eu sempre levo o HGT e insulina. Ou se eu tiver alto, assim, mais ou menos, eu for chegar no restaurante comer, eu faço insulina antes. Mas sempre assim, com a insulina. Só que, pra mim, o mais difícil é ir lá e aplicar lá, entendeu? Lá, aí chegar, medir, fazer, entendeu? Aplicar o álcool, aplicar a insulina. Isso é difícil pra mim, entendeu? É complicado, não gosto muito. Mas só tem que me acostumar. E tu continua Porque é o andando a dia a dia. cavalo ou não? Continuo. Sabiam que a Luísa anda a Sim. cavalo? Eu tenho um cavalo branco. Lindo, maravilhoso. Eu continuo andando Tu é assim tipo com Beto ele. Carreiro com diabetes. Tipo, vendo com diabetes. Eu acho mais complicado, assim, da diabetes a madrugada. Porque eu chego assim, eu moro com a minha mãe, mas eu fico com meu pai que me busca na escola. Eu chego às 10 horas lá pra casa da minha mãe, eu me meço, eu vejo se eu tô alta, se eu tô alta, muito alta, eu tenho que fazer uma correção, se eu tô muito baixa, eu como alguma coisa, tomo um copo de leite. Aí eu mando pra minha mãe, mãe, tô com tanto, tanto, tanto. No WhatsApp, né? Falo pro meu padrasto, tô com tanto, cuida aqui, entendeu? Aí eu vou cuidando, cuidando, até minha mãe chegar nisso, eu falo pra ela, pergunto pra ela se tem que fazer correção, se tem que fazer alguma coisa, meço de novo. Se precisar, eu meço até no HGT. Aí, nisso, eu durmo e a minha mãe fica cuidando durante a noite. Ela dorme, levanta, às vezes eu tô baixa. Nas primeiras noites, assim, que foi, eu acordei uma vez com 30. 30 no HGT. Aí foi um susto, assim, entendeu? Porque ela não sabia, entendeu? Mas eu tava muito baixa, ela me acordou, tal, tive que fazer um negócio, tá? Isso é complicado, porque ela dormindo. Imagina, dormindo com 30. Isso é muito complicado, as primeiras noites. Mas aí a gente vai acostumando, virou rotina isso. E tu sabe muito sobre os números, sobre o que fazer. Onde é que tu aprendeu tudo isso? Ai, meu pai e minha mãe, eles foram sempre meu apoio por causa disso. Minha mãe me falava disso, me explicava se tá quanto tem que fazer tanto, se tá tanto tem que falar pra ela, tal. Meu pai e minha mãe foram um grande apoio pra mim nessa época, que eu tava com a diabetes, que eu não entendia de nada. Eu fui diagnosticada com diabetes com 4 anos de idade. Nisso, quando eu tava no hospital internada, eu não sabia de nada o que tava acontecendo. Eu só queria ir pra casa. Nisso, eles me apoiaram muito nisso. Principalmente minha mãe e meu pai me apoiaram muito. Meu pai me ensinou as coisas. Minha mãe começou a me explicar toda a situação. E cada vez que passa mais o tempo, eu vou descobrindo coisas novas e lugares novos e como lidar com isso. Tipo, a situação do alimento. Sabe que tem o pudim. Pudim eu não posso comer muito. Só que existe o flan, né?
E eu achei o Flan Diet sem açúcar, pipoca doce sem açúcar, eu vou descobrindo gelatina, essas coisas, entendeu? A gente vai descobrindo durante o tempo coisas novas. Mas o que tu gosta mesmo é do brócolis. Eu amo brócolis. O que eu amo mais é cenoura e brócolis. Eu amo. Giovanni, qual é o maior desafio hoje na tua vida aí com 24 anos, trabalhando na Dell? Tu faz o que lá na Dell? Cara, eu trabalho em commercial, então eu vendo para as empresas. Qual é o maior desafio hoje que o diabetes te impõe? Cara, eu vou te ser bem sincero. Eu até acho que trazer um ponto que foi comentado antes de psicológico. Acho que é bom trazer esse ponto porque a gente pensa assim, alimentação, sim, com certeza. Acho que 90% é alimentação, com certeza. E tu manter uma alimentação regrada, mas a gente esquece que tem fatores externos que ainda podem te causar alguns problemas ou percalços no meio do caminho, né? Que para mim é o psicológico e a questão de sentimentos, né? Porque a gente sabe que o nosso estado mental e psicológico e de sentimental também causa alteração na nossa diabetes. Então, quando eu comento até com as pessoas, eu falo assim, ué, tu ficar triste, sim. Meu Deus, eu digo mesmo, meu Deus do céu, é muito chato. Então, assim, coisas que aconteciam, principalmente quando eu era mais novo, né? Dia de prova. Pior coisa que tinha era dia de prova. Sempre. Aí o cara fica nervoso, o cara não quer ir mal, não quer tomar xingão em casa. Aí já pica, né? Ah, meu Deus, e agora? E agora? Tirar nota boa, não. E isso aí já destabilizava o cara, diabetes, o cara já acordava a 1000 pelo Brasil, 200 e pouco. Terrível. Já passava o dia inteiro. Cara, eu sabia que o dia inteiro ia ser terrível, cara. Não ia poder comer direito, ia ter que ficar tomando insulina, ficar cuidando toda hora. Ali fazer um controle bem mais assíduo, assim, né? Pra manter a glicose controlada. Então, assim, isso principalmente em momentos, assim, daí, claro, né? Isso aí quando eu era menor, né? Mas aí depois, ao longo do tempo, no trabalho, cara, claro que daí, ficando mais velho, a gente aprende a lidar, né? Com o nosso sentimental, né? Então, e o nosso psicológico para situações mais extremas, né? Situações de estresse ou situações de tristeza extrema. Então, a gente acaba aprendendo a se controlar. No início é impensável isso, tá? O fato de tu conseguir controlar ou conseguir superar essa parte aí é difícil. Para a criança é quase impossível, assim. Claro que ajuda o apoio dos pais, né? Por isso que o apoio dos pais na parte inicial da diabetes junto com a criança é extremamente inicial, pelo menos visto da minha maneira. Porque eu olhando para trás, pensando se eu não tivesse a minha mãe ou meu pai ali para me dar o apoio, cara, ia ser impensável. Porque para a criança poder lidar com toda a parte de alimentação, controle, contagem, insulina e ainda mais a parte psicológica, que na parte criança adolescente é pior, cara, é difícil. Hoje em dia, eu vou te ser bem sincero, tá? Respondendo a tua pergunta, dificilmente tem alguma situação que eu não consiga controlar. Devido aos fatos de já ter passado muito tempo com a doença, já ter o conhecimento sobre ela e principalmente o conhecimento sobre mim. Porque a diabetes também, que nem eu comentei antes, para todos a gente tem muita coisa parecida, cada DM1 tem muitas coisas que passaram iguais, mas também tem muitas coisas que são únicas para cada um. Então eu acho que tu se entender primeiramente é um dos fatores e um dos passos que tu tem para tu poder controlar e passar em alguma situação complicada da melhor forma possível. Eu acho porque a gente cria, né, essa comunidade, a gente aprende a lidar com as coisas, sabe o que fazer. Até essa semana a gente estava com uma paciente aqui que ela disse: ter diabetes foi a melhor coisa do mundo que me aconteceu. Eu fiquei, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Mas porque ela achou amigos, ela vem pra cá, ela se diverte e tal. E então, para ela, como muito pequenininha, para ela foi uma coisa até boa. Mas tem esse lado muito pesado também, que a gente precisa ficar lembrando também as pessoas, né? E Luísa, pra ti hoje, qual é o teu maior desafio do diabetes? O que é o que mais te incomoda? Ai, o que mais me incomoda é, tipo, fazer insulina e tá cuidando toda hora, entendeu? Tipo, tá ali, ai, tô contando um aniversário. No aniversário é complicado. Eu chego com tanto, tô com tanto, tenho que falar com minha mãe, tô com tanto, aí brinco um pouco. Ai, vou medir, tô com tanto, tem que fazer correção. Ai, tô com tanto, tô baixa, tem que comer alguma coisa. Só que é complicado fazer toda hora, entendeu? Sim, não dá pra te distrair e É esquecer chato disso. ficar assim. Fazer a correção também é chato toda hora, tá fazendo isso, cuidando, tal. E isso é bem complicado. Tipo, esquecer de
no almoço. Ai, tá ali fazendo as coisas, chegou a hora do almoço. Não, tipo, não senta ali pra almoçar, tem que fazer insulina, tem que medir, tem que não sei o quê. Entendeu? Isso é complicado pra mim. Claro. Gostaria só de dar um Fica à adendo vontade. que concordo contigo e eu com 24 anos acho ainda a mesma coisa. Pra mim é um saco É ter saco que ficar mesmo. cuidando toda. Pra mim a parte mais, assim, chata é ter que ficar fazendo isso do dia a dia. Porque Num não é pa- só sentar e comer, né? Exatamente. Num passeio, eu fui num passeio da escola. Nisso, eu peguei... Ai, tá na hora do lanche, né? Eu fui na feira do livro. Tá na hora do lanche. Tem que... Tem que fazer insulina, tal, tem que medir, não sei o que, meus colegas. Nossa, que não sei o que, nananã, a gente fez um piquenique. Nossa, tem que fazer essa injeção, tem que fazer aplicação, que não sei o que. Eu expliquei e tal, eles ficaram, nossa, que legal isso aí, como é que funciona, não sei o que. Mas você não dói, tá furando o dedo, que não sei o que. Isso, a primeira vez foi complicado, isso, entendeu? Eu preciso perguntar uma coisa pra ti, que é uma pergunta que sempre fizeram pra mim. E? Em vários grupos, tanto no colégio, depois do curso, depois do trabalho, que é aquela pergunta assim, ó. Pô, tu tá sempre com isso aí, tem que carregar sempre isso aí, cara. Ah, não é uma mão? Aí tu pensa assim, pá, Ah, pra mim é. é verdade, é uma mão. Então assim, sempre vinha essa pergunta. Pô, mas tu tá sempre com esse negócio, meu, sempre com esse insulina, sempre com esse aparelho. Dá pra não carregar, não? Falei, cara, gostaria muito que não. Mas, infelizmente, sim, tem que estar sempre comigo. Então, e aí eu ia te perguntar, acontece esse tipo de pergunta pra ti também? Já ia te perguntar? Acontece bastante. Ele sempre, nossa, mas tem que fazer essa insulina aí toda hora? Ah, mas isso aí é todo dia que tem que lidar com isso aí? Pá, mas você não ia aguentar. Bah, que não sei o quê. Só que eu acho muito legal o apoio das minhas amigas, da minha mãe, do meu pai. E tanto as mães dos meus colegas também, muito entendi isso. Uma vez eu fui dormir na casa da minha colega Nicole e a mãe dela apoiou muito isso. A mãe dela acordava às vezes da madrugada no banheiro, media, perguntava pra mim, tal. Eu acordei também, já fiz a correção, a Nicole me apoiou com isso. Ela disse, tá, se quiser eu vou lá contigo, te ajudo. Isso é muito legal, eu acho muito legal isso. De ter um apoio nessa situação. Faz completamente a diferença. Tu- eu Tu também teve esse apoio? tive. Não de todos, mas acho que dos Tem mais gente- próximos. Tem gente que julga. Sim, tem gente bastante. que Mas julga cria bastante. laços também. Cria, com certeza. As pessoas entendem, né? Mas é que acho que daí vai de pessoa a pessoa e época, né? Mas sim, com certeza. Eu tive vários amigos que eram super apreensivos, tinham cuidado. Eu tinha amigas que era assim, ó. Vamos, sei lá, vamos sair, aí a gente vai lá comer alguma coisa e depois vai na casa de alguém. Tá, a gente fazia isso, e aí, tem que passar pra comprar alguma coisa pra gente comer lá na casa da pessoa. Tá. Cara, eu nem às vezes, cara, na correria, brincando, falando, trocando ideia, cara, a gente nem lembra, assim, até lembrar de falar pra pessoa assim, compra uma Coca Zero lá pra nós, né, por favor. Não traz só normal, não, traz uma zerinha pra gente tomar também, poder aproveitar junto. Cara, às vezes esquece, mano. A gente tá ali vivendo, a gente esquece de ter que informar isso pra pessoa. Cara, e muitas vezes eu cheguei lá e aí, quando vê, cara, tava uma Fruc, uma Coca Zero e uma normal. Eu disse, uma zero, mano. Acho que alguém gosta de zero e trouxe, né? Pensava eu. Aí a pessoa olhava pra mim, trouxe só pra ti. Eu disse, tá bom, obrigado. Então, assim, às vezes a gente esquece que existem pessoas muito boas e as pessoas lembram da gente, né? Então, isso aí, cara, me trazia um quentinho, assim, não vou mentir. Era uma sensação muito boa. Porque a gente tem que entender, né? Que a pessoa também não tem obrigação. A obrigação de fazer ou trazer alguma coisa pra gente, né? Ou de se lembrar, né? A obrigação sempre é nossa. Mas quando as pessoas têm esse ato de carinho, esse pequeno, pouca coisa, cara. É só literalmente trocar a Coca Zero pela Coca normal, trocar a normal pela zero. Pra nós é pouca coisa, mas pra pessoa pode ser pouca coisa, mas pra gente é muito importante. Traz um sentimento de pertencimento. E sem falar que na hora de ter que tomar uma coquinha zero junto com todo mundo ali é muito melhor, né? Do que ficar o cara com a água e a pessoa olhar pra cima e dizer, tá, mas, cara, não gosta de refri, não toma refri? Não, eu gosto de refri. Tá, por que não toma? Porque não é zero. Ah, tá. Pô, mas podia ter avisado que era zero. Então, são situações que acontecem, mas é muito bom quando tem pessoas que entendem, né? Que tem esse carinho,
pequeno gesto. Acho que Como é que é, Trajano, pra ti, pai da Ana Lara, que tá recém com 7 anos, né? Como é que é ouvir tudo isso e saber que são várias fases que ainda vêm pela frente? Bah, tudo é o desafio, né? Esse é o desafio nosso como pai, né? Como pais e escutar assim, sabe? É que nem a Luísa. Uhum. Como a Luísa falou, assim, sabe? O Giovanni é uma inspiração, né? E, né, tá aí jovem, 24 anos, com um diagnóstico com 6, né? isso, de 5 ou 19 anos. Então, imagina. Aí hoje, que nem a Ana Laura ali, a gente pega ela mesmo, vai ver os vídeos no celular e tal. Ela mesmo pega e ela procura pessoas com diabetes. E ela ali, ela começa a ver, entendeu? E aí que é a história do psicológico. Ela começa a ver ali, e aí, tipo, daí a gente começa a orientar ela, assim, ó, você viu? Ó, essa pessoa que tem diabetes, ele é ator, ele é cantor, sabe? Dá uma vida normal. Ah, é normal? Não, não é normal, né? Não é exatamente normal. Mas não é o fim do mundo, né? Ainda bem que, né, existe, né? E até, assim, tipo, uma coisa que eu queria comentar, é interessante que nós estamos no ano de 2026, isso é sinal que, né, o mundo está há 2026 anos, e a insulina existe há pouco de 100 anos. 105. Imagina. Então o mundo tem 2026. Então, tipo assim, quantas pessoas já há 106 anos para trás passaram por isso e não tinha, né? E hoje, né, felizmente, né, hoje tem a insulina, a aplicação que te dá a oportunidade, né, ó, de seguir a vida adiante, né? Porque imagina, hoje quando eu me pego assim, né, dentro ali no meu pensamento, eu começo a pensar, cara, se não tivesse, ela não ia estar mais com a gente, né? Então até pode ser alguma coisa minha, né? Mas quando a gente entrou no hospital, aí a suspeita, né, na hora ali, era tipo assim, era diabetes tipo 1 ou sepse. E aí na minha oração, cara, se é para ser a sepse, então que seja a diabetes tipo 1. Porque a sepse a gente não tem como controlar, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E a tipo 1 a gente sabe, existe, né? Como a pessoa, tá aí o Giovanni, né? Claro que existem os desafios, né? Que a gente está comentando, os desafios, as etapas, né? Que ela é uma criança, hoje ela depende 100% nossa, daqui a pouco ela vai estar com 12, 15 anos, que vai estar na adolescência, é um outro desafio, né? E assim segue a vida, né? Mas nesse momento nós, né, temos que trabalhar e executar o primeiro desafio, que é coordenar ela, né? Para ela chegar, então, tipo, na idade da Luísa, com 11, com 12, com 14, com 15, né, com o psicológico dela mais bem preparado, né, para os desafios que vai vir, né? Sim. Gostaria de, não sei se a gente está com tempo ainda, mas gostaria de trazer um ponto que tu trouxe ali sobre a tecnologia, né? Sobre a questão da insulina, de ter há pouco tempo, né? Eu agradeço, né, que vocês não tenham que ter passado por isso, mas na minha época a gente recebia do Estado a ampolinha e a agulha. A agulha não, a seringa. E não tinha caneta na época. Isso pra mim, caneta é nova. Isso aí é parada aí, é diferente, é tecnologia. Então, assim, se o livro já é comum hoje, na minha época, nem se pensava no livro. Era assim, se tu falasse pra mim naquela época, eu falava assim, é cyberpunk, é tecnologia, é futuro além. Então, assim, na época, quando eu era menor, cara, era assim, ó, eu levava, então, claro que hoje em dia com a caneta é muito fácil, mas naquela época, cara, eu levava num isoporzinho de gelo, branco, aquele isoporzinho quadradinho, enchia de gelo, eu colocava ali as ampolas e a seringa. Deixava com a tia da cantina, que era o único local que tinha geladeira disponível para colocar. Na hora de comer, descia,
Aí, cara, ali eu dava uma brincada, aí eu me achava legal, né? Tem momentos que a gente com diabetes se acha legal, né? Porque o que acontece? Ali tinha cantina, aí tinha as mesinhas pra tu sentar, tinha onde a gente pegava comida e tinha a salinha ali que era da tia da cantina, né? Que tinha os fogão, a geladeira, tinha tudo ali. Só que ninguém podia entrar ali. Aí chegava na hora, todo mundo entrava ali, todo mundo sentava pra poder comer. Aí via do nada, meus colegas viam eu entrando na salinha assim, tipo, o Juvenal ali, por quê? Aí perguntava pra tia, ô tia, por que ele pode entrar? A gente não, a gente queria ver o que tem ali. Aí ele disse, não, só ele pode, não pode vocês. Aí eu Pra entrava, criança na mal escola sabia. poder entrar Aham. ali é o... Outra parada. Aí eu pensava assim, porque tinha vários lugares que no colégio não podia entrar, né? Eu disse, mas por que ele pode e a gente não pode? Não, só ele, vocês não podem, fica aí. Aí eu entrava assim, eu ouvia de fundo. Eu chegava ali, pegava ali, aí eu, né, aí fazia, né, pegava a ampola, ia com a seringa, tirava. Claro que, obviamente, no início, né, a minha mãe estava sempre ali, né, para me auxiliar, até porque quando você é muito pequeno, claro que a caneta dá uma facilitada, né, para a criança, é muito mais prático e fácil do que tu pegar uma ampola com a seringa e tu fazer. Então, no início mesmo, minha mãe estava lá para me ajudar. Ela vinha no horário do almoço, fazia, cara, ou ficava o dia inteiro no colégio, dependendo do dia, né, se eu tinha que trabalhar ou não. Mas, cara, tava sempre ali na hora do almoço para poder me ajudar com a insulina, porque pra criança manusear a ampola e a seringa era um pouquinho complicado, pelo menos para mim, né, eu tinha essa dificuldade. Até pegar um pouco de segurança, né, mas tinha esses fatos curiosos, essas pequenas coisinhas. Nós, infelizmente, precisamos finalizar, porque já estamos a 50 minutos conversando. Opa, passa rápido. Então, Giovanni, eu vou te pedir, como uma pessoa que já está aí com seus 24 anos, já passou dessa fase da infância, da adolescência, já está trabalhando, qual é o conselho que tu daria para Luísa hoje e para as crianças, para Ana Lara e para as crianças que estão começando, que tiveram diagnóstico agora, crianças? Cara, eu acho que eu poderia dar vários conselhos da parte prática, digamos assim, mas a gente já tem o ICD, né? Então a gente não precisa se preocupar com essa parte. Deixa eu deixar isso pro ICD que sabe muito melhor. Mas acho que o que eu posso dizer para todos, cara, que são diabéticos, é tentar levar as coisas da melhor forma possível. E eu acho que isso já facilita, assim, horrores. Tanto as situações quanto... Claro que tanto as situações do dia a dia quanto a tua própria vida num geral, né? Isso não significa que vai ser mais fácil, tá? Não entendam errado. Não é só porque, vou tentar levar tudo numa boa, que vai ser mais fácil, eu não vou me sentir mal, não vou me sentir triste. Tu vai continuar se sentindo triste, acho que não posso tirar essa realidade de vocês. Eu acho que não é justo e também não vai ajudar vocês. Então, sim, as coisas ainda vão ser difíceis, mas eu acho que mantendo as pessoas que realmente fazem diferença no teu lado, como os amigos, porque a família está sempre com a gente, né? Independente se a gente fosse diabético ou não, né? Estaria sempre com a gente, né? Isso é muito bom. Mas conhecer bem as pessoas que estão ao nosso lado, ver quem são nossos amigos de verdade que realmente se importam com a gente, entender isso e principalmente eu acho que se entender. Se entender não só como pessoa, mas como diabético. Eu acho que essa parte emocional e psicológica é muito importante, que nem eu acho que eu já tinha comentado antes, né? Mas eu acho que o conselho que eu posso dar para vocês, claro que para vocês pequenos é um pouco complicado, né? Mas vocês dê o tempo ao tempo. Eu acho que também isso é importante, né? Dê o tempo ao tempo. Às vezes a gente, quando é muito pequeno, a gente quer entender as coisas, já seguir, que eu tinha uma pira quando eu era menor, assim, mãe, eu já quero ir, já tomo insulina lá sozinha. E, tipo, minha mãe, não, tu ainda não sabe fazer direito, vai fazer errado. Então, assim, a gente quer, às vezes, muito atropelar as coisas, cara. Dê tempo ao tempo. Vai ter o teu tempo que tu vai fazer as tuas coisas, tu vai poder aproveitar ali. Então, eu acho que tu se entender e a família também, a mãe e o pai poderem entender a criança. Eu acho que é o principal ponto. Assim, acho que eu posso dar conselho para vocês abraçar essa ideia e poder levar da melhor forma possível. Seja do jeito que for mais fácil para vocês. Luísa, tu como uma criança com diabetes, qual é o conselho que tu tem para dar para o Trajano, que é um pai que tem agora uma filha com diabetes, que acabou de descobrir o diagnóstico? Eu digo assim, isso é complicado. Tem que entender a criança. Tipo, a criança não quer fazer insulina. Tipo, eu não gosto de fazer insulina, mas eu tenho que fazer. Tem que fazer a criança entender. Tipo, quando eu não queria fazer, minha mãe falava, tem que fazer, vai ser legal, fazer pro teu bem e tal. Eu fui se acostumando a fazer isso. E como tu disse assim, que ela não gosta, né, de fazer, mas isso vai se acostumar.
explicar pra ela que isso é normal, isso não é vergonhoso, que isso tem que se acostumar com isso. Que isso não vai ser um problemão na vida dela. Claro, vai ser um pouco de problema, mas não vai ser aquela coisa tão na vida dela. Trajano, tu como um adulto já experiente, empresário, agora pai, né? Não tem diabetes, mas tem essa experiência de vida, né? Qual é o conselho pro Giovanni pra gente fechar o ciclo? Conselho pro Giovanni. De vida. Ah, de vida? Porra. Pode ser de empresário também, né? O Giovanni Eu tá aceito. querendo empreender. É isso aí. A experiência nunca é demais, né? Cara, o que eu vou falar pra você, cara? É assim, ó, tipo, eu acho que eu tenho tanta coisa. Eu já passei por tanto. Pô, com 41 anos, eu vim criado da lavoura, né? O pai, a mãe, tudo. Cara, eu acho que tudo é preparação, sabe? Eu acho que a gente tem que se preparar. Porque eu passei bastante, sabe? Tipo assim, faz 2 anos eu perdi minha mãe com câncer, entendeu? Então, tipo assim, de vida, sobre vida, mano, tudo te exige uma preparação. Tudo. Pra te lidar com os, né, que nem você lida com diabetes, vai lidar com, né, independente, né, a vida, tipo, daqui a pouco, no seu trabalho, né, pessoas, conhecimento, né, ter o máximo de conhecimento e, tipo assim, nunca olhar o lado ruim da história. Tipo, como é que eu vou dizer pra você, cara? Tipo, vamos supor assim, a diabetes, né? Que é o que a gente debate. O diabetes, tipo, ela é ruim? Lógico. Mas ela te leva uma vida, né? Então, ela, tipo assim, então não tem que olhar pelo lado ruim dela, olhar pelo lado bom dela. Que ela vai te dar um discernimento de alimentação e você vai fazer a aplicação e vai seguir a vida perfeita. E aí, quanto à vida, eu acho que é isso, sabe? Você não pode olhar a vida só pelo lado esquizofrênico, assim, né? Do lado ruim, né? Que tipo assim, bah, tá isso, tá assim, o governo, não sei. Não, cara, esquece. Esquece. Tipo assim, tipo, vamos supor assim, ó, eu não vou ignorar. Tipo, vamos supor assim, né? Eu como empresário, tá? Eu olho o governo. A gente tem que olhar, né? A nossa economia, o nosso dia a dia e tal. Mas, tipo assim, cara, eu tenho que olhar o que está ao redor. O meu redor, né? Tipo assim, tem possibilidade de crescimento mesmo na crise? Tem que ter um olhar para isso, né? Então, por isso que eu digo, então, tipo assim, não olha pelo que está sendo derrotado, olha para o que tu vai evoluir à frente, entendeu? Eu tomei, né, a vida vai ensinando, vai colocando a gente em posições, né? E aí, tipo, foi nessas pegadas assim que a gente vai, né, tendo mais discernimento de não olhar para aquilo que está dando errado, mas olhar para aquilo que pode ser mudado, pode ser melhor, né? Esse é o ICD Educa, então, essa foi a proposta, foi muito rica a conversa hoje com uma criança com diabetes, que é a Luísa, nossa pequena gênia, o Giovanni, nosso jovem aí com 24 anos, e o Trajano, que já é o adulto, pai de uma criança com diabetes. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que tenha sido rico para vocês, como foi para mim. Imagina. Eu que agradeço. Imagina, obrigada. Obrigado. Esse é o ICD Educa, toda quinta-feira, às 20 horas. Até a próxima!